Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá, queridos ouvintes do nosso canal Hemoplay Podcast, o seu canal para conteúdo em hematologia, hemoterapia e terapia celular da BHH. Meu nome é Aline Achei, eu sou gerente-geral da BHH, é um prazer estar com vocês aqui e tenho dois convidados ilustres hoje, duas referências aí na nossa atuação na incorporação de novas tecnologias, que é o Dr. Glaciano Ribeiro, diretor da BHH e coordenador do Comitê de Acesso a Medicamentos, o Thiago Farina, que é o nosso conselheiro de advocacy, e os dois vão compor aqui o nosso episódio durante o EMO. A gente está ao vivo aqui durante o EMO 2024 no Centro de Convenções Transamérica. Bom, eu queria começar aqui com o Dr. Glaciano. Queria pedir para ele dar um rápido panorama como é que está as incorporações no campo da hematologia, da hemoterapia e da terapia celular hoje. Aline e Thiago, é um prazer estar aqui com vocês. Nesses últimos anos, a BHH vem atuando muito forte na incorporação de medicamentos e tecnologias no campo da saúde pública e no campo da saúde suplementar. Nós temos uma lista grande de medicamentos incorporados nesses dois cenários, nós temos uma lista grande de procedimentos solicitados, discussões que ultrapassam exclusivamente medicamento, uma atuação cada vez mais forte em medicamentos que não existe interesse na indústria farmacêutica. Há uma mobilização cada vez mais forte dos comitês técnicos científicos para que eles participem e endossem as indicações que os comitês julgarem as mais adequadas, e cada vez mais a BHH presente nas discussões com o Ministério da Saúde, com a Conitec e na saúde suplementar, com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Muito bem. Thiago, como é que você tem visto essas incorporações hoje no campo da hematologia? Se você puder falar um pouco como você tem visto essa atuação da BHH, se você puder contextualizar também aqui para os nossos ouvintes, como é que uma incorporação chega no sistema de saúde atualmente? Acho que seria bacana também, principalmente porque a gente está falando de acesso público, né, de Conitec, de SUS, como é que essa tecnologia chega ao SUS? Legal, Aline. Bom, primeiro, parabéns, a você, a toda a diretoria da BHH por esse evento incrível. Você entra aqui e o queixo já cai, né? Porque realmente é um evento grande, com um monte de gente aí, assim, sedenta por conhecimento. Então, parabéns por mais um congresso nesse nível. Em primeiro lugar, eu acho que a BHH tem feito um trabalho muito pioneiro nessa área de sociedades médicas participando, né, dos processos de avaliação de tecnologia. É uma coisa teoricamente recente em termos de políticas públicas, você vê a sociedade civil, sociedades médicas, né, tendo quase que uma obrigação institucional de participar dos processos de tomada de decisão, porque as decisões estão sendo tomadas, né, no campo da avaliação de tecnologia, essas avaliações estão impactando na vida de todos os pacientes, e antigamente a gente mais esperava do governo, né, uma resposta. Hoje em dia, as coisas mudaram e mais importante do que você ter ali só um governo trabalhando para alguma área terapêutica é você ver as sociedades médicas participando desse processo de construção. Porque a hora que você tem sociedades médicas participando desse processo de construção, você tem uma capacidade muito maior de poder ter uma decisão mais legítima, que vai poder contemplar ali o que a comunidade médica da área está pensando ali em termos de prioridade para os pacientes. E se as sociedades não liderarem, não começarem, né, não protagonizarem essa mudança não vai acontecer assim, do jeito que a gente gostaria, né? Ainda assim, o governo vai continuar tomando decisões, só que sem ouvir a sociedade, sem ouvir os especialistas. Então, acho absolutamente fundamental a forma como esse movimento está sendo construído. Para uma tecnologia entrar, para o paciente ter acesso a uma tecnologia, e quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de medicamento, de produtos para saúde, exames, procedimentos em geral. No caso de medicamentos, ele tem que passar pela Anvisa,
Depois ele tem que passar por uma precificação, que é uma secretaria da Anvisa que faz, mas não é a Anvisa, essencialmente, é um conjunto de ministérios da saúde. Depois que tem a precificação, aquele medicamento pode ser comercializado no país. Só que não necessariamente uma pessoa do SUS já vai ter acesso, uma pessoa da saúde suplementar vai ter acesso. Tiago, vou te fazer aqui um complemento, queria que você explicasse também, porque a gente recebe alguns e-mails na BHH, algumas dúvidas também com relação ao processo da Anvisa. Então, a gente tem a Anvisa e a gente tem a CEMED. Perfeito. A Anvisa cuida do registro e a CEMED cuida da precificação. Explica pra gente como é que se dá e por que são dois processos. Legal. Bom, primeiro a Anvisa vai avaliar se o medicamento é seguro e eficaz, né? Se eu tomo aquele medicamento, ele tem ali um potencial para gerar um bom resultado sem me fazer correr um risco, além do maior do que o benefício que ele está me prometendo. É essa avaliação que a Anvisa vai fazer, né? Segurança e eficácia. Depois, um outro órgão que é composto por vários ministérios, mas ele é secretariado pela Anvisa. Às vezes a gente acha que é a Anvisa, porque ele fica dentro ali, a secretaria é feita pela Anvisa, a parte administrativa é feita pela Anvisa. Mas não é um órgão da Anvisa, é um órgão que é um conjunto de ministérios. Ministério da Fazenda, né, Ministério da Justiça. Então você tem ali uma série de ministérios, Ministério da Saúde, que fazem parte. Você está falando da CEMED. Da CEMED, exatamente, que é a Câmara de Regulação de Preços de Medicamentos. Esse órgão, ele vai fazer uma análise de quanto que seria um preço, quanto seria o preço adequado, o preço máximo que o medicamento deveria custar para ele poder ser comercializado no país. E aí eles levam em consideração uma série de variáveis, também, né? Que eles chamam de cesta de países. Explica para as pessoas o que é a cesta dos países e por que essa estratégia é relevante para a gente. Eu não vou me lembrar de todos os países que fazem parte dessa cesta, mas basicamente essa é uma regra já antiga, que até está em processo de reavaliação, e eu acredito que ela vai ser reavaliada no próximo ano. A Anvisa, até eu confundi, né, agora. A CEMED pega uma cesta de países que foi construída lá atrás, e aí ela pega qual que é o preço que esses países estão praticando. E aí ela vai avaliar o preço que esses países estão praticando, né, vai ver o preço também do país que produziu a tecnologia, da empresa que produz a tecnologia. Sim. E o preço no Brasil não pode ser maior do que dos países que fazem parte dessa cesta. Habitualmente a gente usa o menor preço disponível. O menor preço disponível, exatamente. Mas assim, tem muitas críticas em relação, porque às vezes o país é um país rico, que tem um PIB maior, né? Ou eventualmente tem outras regras ali, você poderia ter algum outro país. Até uma questão que se discute: será que os países que servem de referência são os melhores países para servirem de referência? Né? Acho que não existe muito essa reflexão crítica sobre isso. Outro ponto, né, Tiago, que é relevante na precificação da CEMED é que eventualmente a gente tem aprovação nos Estados Unidos e na Europa. São um país rico, uma região rica, e quando chega a tecnologia para a CEMED avaliar, ela tem dois preços altos. Perfeito. Que é o único preço disponível para ela. Sim. Exatamente. E o preço aqui, então, vai ser alto. Vai ser alto. Consequentemente. Tanto né, que se você for parar para pensar, na prática, os preços praticados são muito abaixo do preço, que é o preço máximo estabelecido na CEMED. Mas o preço máximo, ele já cria meio que uma referência, né? E aí sempre fica aquela dúvida: se o preço máximo fosse menor, a gente continuaria tendo descontos, mas o desconto ainda seria menor ainda. Então, assim, essa reflexão, essa análise crítica, é que eu acho que o Brasil ainda não fez, e precisa fazer essa reavaliação. Seria positivo ter uma reestruturação dentro desses critérios da CEMED. Sem dúvida, até porque na saúde suplementar, por mais que o preço praticado seja menor, eles usam como referência o preço CEMED, que é um preço alto. Então, assim, na própria análise, o custo, o impacto econômico, ele fica inflado. E isso atrapalha o processo de avaliação, né? No SUS, né, e aí acho que só voltando para fechar aquele movimento, depois que você estabelece um preço CEMED, para entrar no SUS tem que passar por um processo de avaliação, que é liderado por uma área do Ministério da Saúde, que chama Conitec, né, que é a Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologias em Saúde. E aí essa comissão vai auxiliar o Ministério da Saúde para tomar a decisão. Na prática, essa comissão ela vai dar uma recomendação e o Ministério segue essa recomendação. Se a recomendação for favorável, o paciente do SUS pode ter acesso. Só que não tem um acesso imediato. Tem também as áreas técnicas do Ministério da Saúde, tem 180 dias para garantir a efetiva oferta. Aí vocês vão me falar assim, mas ele em 180 dias garante a efetiva oferta?
na área da Na oncologia isso não prática. tem acontecido também. Não tem. Né? E nem Também da hematologia. tem essa barreira. Hematologia. Veja que a gente já falou de algumas barreiras, né? Anvisa, depois a CEMED, depois a Conitec, depois mesmo que a Conitec O aprove, prazo, você tem o um tempo. prazo para a oferta, né? E tem um ponto que as pessoas precisam entender, que é a tecnologia chegou, foi aprovada pela Anvisa, precificada pela CEMED, a entrada dela na Conitec vai acontecer uma década ou mais depois, porque é no momento onde habitualmente a tecnologia está para perder patente, ou que tem concorrentes muito fortes, que é onde o fabricante está disposto a fazer um desconto ou a praticar um preço. desconto que permita a entrada na CEMED. Que nós não temos uma regra clara, mas a gente tem, vamos dizer assim, um norte de quanto seria por ano de vida ganho e etc., apesar de não ser uma régua claríssima ali, né? Então, o atraso para a entrada no Sistema Único de Saúde, que é a aprovação na Conitec, via de regra, ultrapassa uma década. Sim, é verdade. Tá tendo um movimento até, né? A gente talvez vai falar um pouquinho da decisão do Supremo, mas na própria decisão do Supremo ele faz um encaminhamento para a Anvisa para que a Anvisa faça as coisas meio que automaticamente. Então, assim, tem registro na Anvisa. Teoricamente, você tem que esperar o laboratório ainda pedir o preço na CEMED. Tem laboratório que espera ainda para pedir o preço na CEMED. O que o STF sugere para a Anvisa é que ela condicione o registro a uma obrigatoriedade logo na sequência você ter o preço CEMED e logo na sequência você ter uma submissão à Conitec. Independentemente da indústria ter interesse ou não, para ser um a processo sociedade mais rápido. ter uma análise. Acho que o ponto central enquanto não tem um pedido de avaliação para a Conitec, como o Glaciano comentou, e normalmente é feito pela indústria, porque é um custo alto, você tem que ter dado. A própria indústria, só ela consegue falar quanto que ela vai dar de desconto. Não tem como eu chegar e falar assim, vou dar tanto de desconto. Quem sou eu para falar que vou dar desconto? É a indústria que vai ter que falar, é o detentor da tecnologia. Então, a própria, esse comando do STF foi no sentido de já tentar fazer uma coisa meio que automatizada. Para que o processo seja mais rápido. Exato. E o paciente tem uma resposta, né? E o paciente tem uma resposta e não vai ter, então, aquele tempo. Né, ainda é uma coisa nova. A gente não sabe muito bem como... A gente não consegue ainda mensurar, exatamente. né? Precisamos discutir melhor o assunto, Aline, até chamar. O Thiago comentou um ponto muito relevante para as pessoas entenderem por que a BHH submete a tecnologia A, B ou C. A BHH, a Sociedade Médica, ela não tem capacidade de dizer o desconto que a indústria farmacêutica vai dar. Existe uma regra, habitualmente, se não se aproximar ou for inferior aos 3 PIBs por ano per capita, nós não teremos a incorporação. E isso significa descontos que ultrapassam 70%, às vezes 80% no preço da medicação. Então, às vezes eu recebo perguntas, mas por que vocês não submeteram um medicamento A, B e C e escolheram o D? É porque eu não posso dar desconto para a indústria. E se a gente submete, enquanto sociedade, uma medicação de preço lista, a resposta está dada. Nesse preço lista não há incorporação, porque o impacto orçamentário para a União é gigantesco e o custo de ano-vida... Não vai haver interesse. Não tem interesse. A Conitec não tem, hoje, condições de recomendar ao Ministério da Saúde fazer compra de medicamento a preço lista, né? Então, esse ponto que você comentou é chave. Perfeito. Porque as pessoas perguntam, por que a droga A, B ou C? Não, porque existe um momento onde o fabricante tem interesse em dar desconto ou fazer a incorporação no Sistema Único de Saúde. Então, esse é um ponto-chave para as pessoas entenderem. É um ponto-chave, porque a BHH ela atua tecnicamente nas incorporações, mas ela também demanda o fabricante para que ele possa fazer um desconto e ela também instiga para que isso aconteça. Para viabilizar uma incorporação. Não, ela não vai levar essa submissão adiante. E internamente, a gente já estabeleceu, se você não estiver... Indústria X, se a indústria X não estiver com o preço aceito historicamente pela Conitec, não haverá apoio da BHH e não haverá submissão pela BHH. Porque assim, não faz sentido. Nós temos interesse na incorporação da medicação, mas existe uma questão de sustentabilidade do sistema. Ou a indústria se adequa aos valores, ou a gente não entra junto com a indústria nessa submissão. E esse eu acho que é um papel super moderno também das sociedades médicas, porque ela também, né, se a gente for parar para pensar, ela está ajudando o governo a conseguir desconto. Sem dúvida. Né? Se ela falar assim, olha, eu sou um player importante, todo mundo sabe que eu sou um player importante, e eu acho que é importante esse medicamento entrar.
mas eu preciso do seu compromisso para fazer um desconto, né? Então, acho que acaba sendo um instrumento de pressão também, super Com importante certeza. e moderno. Né? A gente não falava sobre isso 10 anos atrás. Não falava. E isso agora, eu sempre paro para pensar, as sociedades médicas que não estão se estruturando para participar desses processos, elas vão ser substituídas por outra coisa, porque assim, não dá mais para uma sociedade médica não entrar de cabeça nisso, né? Não é só pensar em educação, agora é ser um player de política pública também. Tiago, há 9 anos, nós estamos em 2024. Em 2015, eu estava num congresso com 2 colegas que já eram diretores da BHH. Eu trabalhava numa universidade pública grande em Minas Gerais, na Universidade Federal de Minas Gerais, e bati na porta dos colegas que eram a BHH e falei assim, olha, doutor, por que nós não vamos submeter a medicação A, B ou C? Qual que é o caminho para fazer isso? Até que um dia um desses colegas bateu a mão no meu ombro e falou assim, fica à vontade, descubra o caminho e faça submissões. E assim nasceu essa discussão em 2015, até que a gente criou depois o Comitê de Acesso da BHH, e focamos os nossos esforços para que a gente tivesse dentro da sociedade um grupo de colegas direcionado ou trabalhando para o acesso, porque eu passei a minha vida olhando na universidade pública os meus pacientes na iniciativa privada serem tratados de uma maneira e na pública de outra. E eu fui procurar uma alternativa. Fiz estudo clínico, participei de estudo clínico, mas isso é um percentual pequeno do meu dia a dia na universidade. E aí eu bati na porta da BHH, falei, olha, resolve o problema para mim? Não, resolva você. Vamos junto? Vamos. E aí nasce o Comitê de Acesso. Que é um comitê muito atuante, né, super doutor Glaciano? Super atuante. E foi uma necessidade desse jeito, de você olhar para os pacientes e dizer, puxa, o que eu posso fazer para esse indivíduo? E a gente gasta uma energia gigantesca nisso. Eu acredito que o nosso próximo passo, falei isso mais cedo aqui com a Aline, acho que o nosso próximo passo, a gente precisa fazer com que a Conitec entenda que todos nós estamos do mesmo lado. Eu não estou brigando pela indústria A, B ou C. Aliás, a nossa última submissão é uma droga sem patente, foi negada. Uma droga essencial, no nossa perspectiva, sem patente, com vários fabricantes no mercado, e negada. E numa doença que não há tratamento para essa doença. E a gente precisa agora mostrar para a Conitec e para os membros que fazem parte que nós estamos trabalhando para o paciente, que eventualmente vai ter uma indústria que vai ser beneficiada porque ela é a detentora da patente, vai. Mas nós tivemos drogas sem patente negada e uma doença que não tem tratamento, o tratamento é de suporte. Então, assim, eu olho para a Conitec e falo assim, meu Deus, de que lado de que lado estamos cada um? Estamos todos do mesmo lado. E eu acho parece que é uma guerra, né? Parece que é uma guerra de narrativas. Assim, exato, e não é o nosso interesse. E no fundo, o papel da BHH, o que a BHH busca é isso, é mostrar que estamos do mesmo lado, que o paciente é o nosso foco e que a sociedade médica precisa ser ouvida dentro desse processo. Nós vamos apresentar amanhã a discussão da essencialidade. Sim. Estamos criando uma lista do que a gente considera essencial para, abre aspas, para as principais doenças da hematologia. Uma discussão que a gente está há mais de um ano discutindo, porque às vezes você desce isso para o comitê científico, técnico-científico, os membros do comitê fazem uma lista que parece que você está trabalhando em Harvard. Não, gente, isso não é essencial. Isso é o ideal. Então foi super difícil a gente conseguir equilibrar na cabeça dos colegas o que é essencial e o que é o ideal. Qual é o mínimo para esse paciente hematológico ser tratado? Até para começar, né? Porque como vai ter que começar por alguma coisa, comece pelo que é absolutamente essencial. Exato. Depois que conseguir aquilo, você vai evoluindo, né? E aí amanhã nós vamos ter uma discussão forte sobre o que é essencial. E esse essencial basicamente é acesso a exames, a tecnologia de diagnóstico. E nós não estamos falando de ciência da NASA, não. Nós estamos falando de coisas simples e que às vezes a gente não tem disponível no Sistema Único de Saúde. Então, mais uma vez, a gente está numa discussão sem patente, sem dono, sem interesse. Vai ser feito in-house nas universidades. Às vezes a gente não tem, às vezes a gente tem, porém, a gente tem no norte, não tem no sudeste, a gente tem no sudeste, não tem no sul. Porque o meu SUS é diferente do seu SUS, e a gente né, deveria Thiago? ter um SUS parecido com o McDonald's, né? Com relação a isso. Vocês escreveram um artigo pela Oncovia.
Não, isso é frustrante, assim, E eu para brinco... nós tem sido balizador esses indicadores. Eu costumo, assim, eu não achei um exemplo melhor, mas eu acho assim, a gente tem que pensar um pouco em coisa que é protocolizável. O SUS é para ser do Brasil, assim. Claro, você vai ter alguns problemas regionais que você vai ter que enfrentar regionalmente, mas tem problemas que são nacionais. Oncologia, por exemplo, né, hematologia, são problemas nacionais. Você vai ter que ter protocolos que o brasileiro, não importa de onde ele vai ter que ter acesso. Eu uso esse exemplo do McDonald's, porque assim, você vai no McDonald's no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador, você vai ter o número 1, você vai ter o Big Mac, você vai ter o cheeseburger. Se você quiser pedir pão, carne e queijo, você pede pão, carne e queijo. E vai tem um ser protocolo, igual. vai ser igual. Vai ser igual. Você sabe o cardápio aquele, né? Como é que a gente aceita, assim, para coisas que são hoje protocolizáveis? Cada hospital tem que ter o seu cardápio. Exato. É diferente, por exemplo, quando você vai à mão do cirurgião... Pega uma entidade filantrópica, é de um jeito. Você pega uma Santa Casa, é um cardápio. Você pega um hospital universitário, é outro. Exato. Você pega um hospital privado, é outro. Tiago, assim, eu já fui à discussão com o gestor público, não vou dizer onde, porque hoje nós temos incorporado o bortezomib para tratamento de mieloma múltiplo e tinha gestor público usando a PAC do bortezomib e não permitindo a prescrição do bortezomib. Aí me chamaram para uma discussão dessa, fui dar uma aula no local, o gestor foi convidado, nós sentamos para conversar. Sim, você está usando o tratamento das pessoas para financiar o sistema, para financiar outras partes. Eu entendo que você tem várias outras necessidades, mas você está deixando alguém sem tratamento. Claro. E pode ser considerado até fraude, assim, né? Esse tipo de coisa. Minha pergunta para ele foi, você quer entrar junto com a gente para a gente discutir financiamento de outras patologias, de outras doenças? Vamos juntos, Perfeito. Mas nós não podemos desviar aquilo que a gente passou, uma década. Claro. Essa do bortezomib, nós ficamos anos discutindo e foi o primeiro relatório, né, um dos primeiros relatórios ali difíceis para a BHH. Foi uma submissão, né, doutor Glaciano, da BHH, que já tinha quebrado a patente. Então, quer dizer, que a BHH foi lá, realmente... Foi quando a gente entendeu o tamanho do esforço que porque não é uma discussão exclusivamente científica, não é você chegar lá, dar uma aula e dizer, olha, essa medicação precisa ser incorporada. É uma necessidade. Existe uma regra, você sabe melhor do que a gente, existe uma regra de submissão para a Conitec, existe um estudo de farmacoeconomia, existe uma prova técnico-científica de farmacoeconomia, de custo de E foi reconhecido. Então, assim, esse primeiro dossiê que a gente submeteu, gastamos anos. A hora que a gente olhou, falou assim, essa estratégia não vai dar certo, nós não podemos colocar dentro de casa, porque nós não vamos dar conta. Nesse ritmo, nós vamos gastar 100 anos para incorporar 50 remédios. E aí começamos a usar alternativas. Recentemente, a gente contratou, nós pagamos uma consultoria para fazer um estudo de farmacoeconomia de uma medicação sem patente. E temos outras contratadas. Temos outras. Temos mais 4. Tem algumas extensões de bula do próprio rituximab, que a BHH está pleiteando. Enfim. Patrocinando, com o dinheiro de congresso, exatamente desse jeito. Porque não tem interesse na indústria. Então, às vezes eu fico assim, bastante chateado quando as pessoas olham, quando os colegas olham, por que o remédio A, B ou C? Primeiro motivo, nós não podemos dar desconto. Segundo, então, as medicações novíssimas, elas dependem do detentor da patente precificar ele mais baixo para entrar. Segundo, aquelas que não têm patente, a gente não tem verba para todas que não têm patente. Nós sentamos uma discussão interna da BHH e tentamos ranquear o que impactaria mais para as pessoas. Mas a gente, abre aspas, também não tem perna para tudo, né, Aline? Claro. Não, tudo para todos a gente não vai conseguir. Por isso que vem esse programa de essencialidade, justamente para a gente elencar aquilo que é essencial e o Comitê de Acesso a Medicamentos está se preparando, né, doutor Glaciano? Os planos, acho que para o ano que vem está muito em torno dessa essencialidade. Muito, né, Aline? A gente criou a lista de diagnósticos de essencialidades. Internamente criamos uma regra nossa que não está dentro do previsto pela Conitec, não haverá apoio nosso. Hoje a gente conversa com todas as empresas que têm interesse de submeter. Eu quero um apoio da BHH. Primeiro, o Comitê Técnico Científico deu ok, disse que a medicação é relevante, é segura, é eficaz, faz diferença do Sistema Único de Saúde? Fez. Aí agora vamos conversar com a gente. Qual é o valor que você vai submeter?
Doutor Glaciane, se o comitê falar que não é relevante aquela tecnologia, não será submetido. Não será submetido. Independente então, do preço. É importante que isso fique claro que É o primeiro primeiro crivo, a né? BHH é uma sociedade técnica Perfeito. científica. Se o comitê técnico científico não vê aquela submissão Tivemos várias esse ano, que Aline. não faz sentido, então a gente precisa deixar claro isso para a sociedade, para os nossos membros, que a BHH não vai pleitear uma submissão que o nosso comitê técnico científico correspondente àquela patologia, aquela submissão àquela área, não julga que não faz sentido. Aline, exemplos desse ano. Então a gente não vai. PTI, Comitê Técnico Científico, podemos seguir? Pode, seguiremos. Leucemia aguda, Comitê Técnico Científico, podemos seguir? Pode, seguimos. Então, E é um fluxo que tem funcionado. É. Então, o comitê de acesso, ele é um comitê executivo, Perfeito. né? E Sim. o comitê científico, ele é um comitê técnico. Então, a BHH trabalha em pares. O comitê de acesso, ele apoia o comitê científico. Ele vai ali brigar com a indústria para melhorar o preço, para oferecer um desconto, mostrar quais são as regras, apoiar o comitê científico, mas quem define se a BHH vai caminhar com aquela submissão ou não são os comitês científicos. Perfeito. O Comitê de Acesso não vai fazer submissão sem Sem respaldo esse aval do científico. comitê científico. Não vai. Isso é bárbaro. Eu acho que é uma regra interna. E por isso que eu acho que esse é um exemplo que, por exemplo, uma AMB, que reúne todas as sociedades médicas e especialidades, eu acho que ela devia se inspirar na BHH, me permita assim, esse call to action, assim, para que todas as sociedades possam ter uma estrutura como essa, sabe? Porque é realmente o papel moderno das sociedades e especialidades. Fazer esse crivo. E a hora que as sociedades começarem a fazer, né, e todos perceberem que o papel da sociedade está sendo cumprido, eu acho que isso também vai trazer vai elevar muito o nível do processo de incorporação, né? Se a Conitec, como você falou no início, Glaciane, enxergasse as sociedades como parceiras, é a primeira coisa que a Conitec tem que fazer. Antes de fazer uma demanda interna, chama a sociedade médica. Ela vai ter um comitê ali para fazer uma avaliação técnica para aquilo, porque senão você não perde tempo com avaliação econômica. Se a sociedade não considera aquilo tecnicamente bom, por que eu vou perder tempo com uma avaliação econômica que, como você disse, é custoso, dá trabalho, exige tempo, etc, etc. Sem dúvida. Eu acho que é isso. A gente seguir à disposição para atuar, para colaborar técnica e cientificamente, que é o nosso papel. Perfeito. Dentro desse processo todo. A gente está caminhando para o final, mas antes eu queria te perguntar, que você estava terminando, né, de falar com relação ao fluxo. Eu sei que esse fluxo gera bastante dúvidas, é importante a gente esclarecer, porque o nosso canal é um canal bem escutado e a gente está no YouTube também e a gente sabe que o pessoal busca a BHH para estudar, busca como referência. Você acha, Thiago, que com essa nova decisão do STF, queria que você comentasse rapidamente, se fizesse um pitch para nós, com relação ao STF, e se você acha que isso vai acelerar as submissões para a Conitec, ou isso vai causar, que a minha preocupação, estando no dia a dia da BHH, também é essa, se isso não vai causar aí uma demanda desenfreada, né? Porque se vai haver essa aceleração entre a aprovação da Anvisa /CMED e logo a gente precisaria submeter a medicação, como é que vai ficar isso dentro da Conitec? Claro. Eu acho que ainda é uma coisa que a gente não sabemos, não tem né? respostas. É mais a gente está aqui informalmente. A prática que vai nos dizer, assim, os próximos meses, né? Acho que vão nos trazer respostas. Por enquanto, tem alguns indicativos. Então, o STF fez esse apelo à Anvisa para que ela faça um ajuste no seu processo, para que haja essa automação, né? Anvisa, CMED e submissão. Mas isso ainda assim não foi um comando que o STF determinou. Ele fez uma orientação para a Anvisa rever o seu fluxo para que isso aconteça. Tem um detalhe na decisão do Supremo, que ele basicamente dá muita força para a Conitec. Ele tem um comando ali que, para mim, talvez seja o que mais a gente vai sentir neste primeiro momento, que ele fala assim, olha, se a Conitec disse não, é não. O juiz não tem que dar liminar para aqueles casos que a Conitec disse que não. Só que tem casos que ainda não foram submetidos. E quando você fala a Conitec diz que não, a Conitec é a decisão final de não incorporação. Exato. Estou falando do Conitec disse não de uma forma mais simples, assim, mas a Conitec recomenda e depois sai uma decisão do secretário de Ciência e Tecnologia. Ela é um órgão que recomenda para o Ministério da Saúde. A decisão final é sempre do secretário. Mas a gente precisa ter...
assim, uma coisa é a formalidade, outra coisa também é entender a vida real. Na vida real, até hoje, quantas recomendações da Conitec não foram seguidas pelo secretário? Nenhuma. Teve um caso ali de Covid, mas não vale a pena a gente usar como uma referência, porque havia muita polarização. Né? Então, assim, a recomendação da Conitec, ela é acatada pelo secretário. Por isso que acho que é normal a gente falar que a decisão da Conitec, né, quando ela diz não, é não. Porque na prática, é isso que acontece. Mas, tecnicamente falando, você está certa. A decisão do secretário de Ciência e Tecnologia, que sai publicada no Diário Oficial dizendo se foi incorporado ou não foi incorporado, é isso. Se tem essa decisão dizendo que não deve ser incorporado, o juiz não deve conceder uma liminar, uma decisão favorável, né, quando já tem essa decisão. E isso acho que vai nos obrigar a fazer toda uma reflexão sobre a qualidade deste processo que, no final das contas, desemboca para uma decisão de recomendação sim ou não. Esse processo tem muitas fragilidades que precisam ser corrigidos. Então, acho que esse é um primeiro movimento que vai precisar surgir a partir desta decisão. A segunda é de uma série de medicamentos que ainda não tem uma decisão da Conitec, não tem uma deliberação da Conitec. Para esses, o paciente, para conseguir ter uma vitória numa demanda judicial, vai ter que cumprir uma série de requisitos técnicos. Né? Dizer que não tem medicamento substitutivo no SUS, mostrar que é estudos de alta qualidade, né? Que acho que até um tema que a gente estava conversando um pouquinho antes do episódio, se não ficou muito restrito. Tem uma série ali de demandas que de requisitos que o paciente vai ter que obedecer. Agora, tem um aspecto que ali também, acho que pode ser uma oportunidade para sociedades médicas, é que ele fala assim, quando não tem uma avaliação da Conitec, órgãos, e ele cita 2 exemplos, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Superior da Defensoria Pública, e ele fala assim, outros órgãos técnicos de caráter nacional podem fazer uma submissão simplificada para a Conitec. E isso aqui ainda a gente não tem uma resposta, mas eu acho que uma leitura adequada seria assim, órgãos como a AMB, como o CFM, que são órgãos técnicos de caráter nacional, poderiam fazer uma submissão simplificada, sem dossiê. Né? E aí eu acho que vai ter que fazer um ajuste no processo, porque como o Graciano falou, vai ser pouco efetivo fazer uma submissão com preço cheio. Então, e se a gente fizesse uma submissão simplificada, mas antes da equipe técnica ali, que vai fazer o dossiê, antes deles fazerem o dossiê econômico, por que não chamar a indústria e falar assim, que desconto que você me dá aqui? Fazer um diálogo, até público, eventualmente. E esse é um processo que no dia a dia não ocorre. Não acontece. Porque o preço ele é negociado depois. Exato, às vezes na consulta pública. Só que pensa bem, você quer negociar, negocia com vontade, não é? Olha, a indústria vai lá e vai fazer um ofício na consulta pública com desconto, sabe? Assim, tem que ter mais energia, mais estresse no processo pra gente não deixar ninguém pra trás. Se a gente continuar fazendo do jeito que a gente tá fazendo, né, com pouco esforço, sabe? Com o primeiro preço proposto que não atinge o limiar, você não estressar mais aquilo ali, pessoas vão ficar para trás. E não é isso que a Conitec deveria querer, né? Não é isso que o sistema de saúde deveria querer. O sistema de saúde deveria se esforçar para ter um processo ali que vai, assim, estressar todas as alternativas para não deixar ninguém para trás. Né? E eu acho que esse é o momento que essa discussão sobre a governança, sobre o fluxo, sobre a arquitetura do processo vai vir à tona, vai exigir da gente também uma reflexão sobre isso. Tiago, assim, acho que tem uma parte da sua fala que foi muito boa, que é o seguinte, a Conitec, ela tem que olhar para o cidadão e lembrar que uma decisão dela pode impactar na vida de milhares de pessoas. Sim. Nós temos um exemplo muito parecido no Brasil, que foi a negativa da Anvisa para a incorporação da lenalidomida, que é uma medicação usada no mundo inteiro há décadas, e que teve um determinado momento que a Anvisa entendeu que a lenalidomida não deveria ser incorporada. Isso custou muito caro aos pacientes. Então, assim, a decisão de um órgão federal, ele precisa lembrar, deixar claro que ele impacta na vida do cidadão, independente de qual é o fabricante que vai trazer, etc. Então, ele não pode perder o foco da discussão no cidadão. Você precisa incorporar a tecnologia porque as pessoas precisam ser tratadas. Perfeito. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom, gente. Olha, obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente agradece em nome do nosso canal, do nosso Hemoplay Podcast. Continuem acompanhando a BHH nas redes sociais, nas nossas plataformas de streaming. A gente está no Deezer, Spotify,
Apple e Google também. Obrigada, um grande abraço. Abraço, Um pessoal. abraço, até a próxima. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.